Saudações para você que nos assiste e nos ouve, seja bem-vindo a mais um episódio do Profitus Talks, o seu espaço de conversa onde valorizamos as pessoas, a tecnologia e a inovação. E num programa de hoje, não muito diferente, num novo cenário, nós temos uma conversa super fantástica e de extrema importância para as empresas. Nós hoje vamos falar sobre secretariado executivo. E para esta grande conversa de peso, nós temos uma convidada que é super. Falo-vos de Rosária Kiese Passingenda, ela que é secretária executiva e também autora do livro O Caminho para se tornar uma secretária executiva de sucesso. E sem mais demoras, eu saúdo a nossa convidada, Rosária Passingenda. Seja bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada pelo acolhimento tão caloroso. Agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos nesse caso. Obrigada. E antes mesmo de entrarmos para a nossa conversa, eu gostaria aqui de fazer algo curioso. Uma curiosidade que tenho sobre o seu nome é Rosária Kiese Passi. O meu nome é Rosária Kiese Capitão Passingenda. Ngenda. E de onde é que surgiu? Eu vi um Kiese ali nesse meio. Eu vi um Kiese. Sim, eu quando estive aí no livro, eu vi um Kiese aí. Certo. Certo. O que mais é curioso é o fato de o Kiese, não sei se é Bakongo. Só. Sim, o Kiese significa alegria. Certo. E passe é dor. Certo. Então, traduzindo aqui já em português, é uma Rosária Alegria Dor. Seria a Rosária Alegria das Dores, Das né? dores, sim. Mas não é. Na realidade, o meu nome Passi sofreu muitas alterações. Sim. Na realidade, não era Passi, era Pache. Pache. Era Pache. Quando o meu avô imigra, né, foge à guerra, vai para São Tomé, depois vai para o Congo Democrático, onde ele se refugiou, aí não conseguiam escrever Pache. Aí eles uniram aquilo ao Passe, que é o nome já, Sim, Bakongo também, né? Mas Kimpasse, que significa sofrimento. Mas, na realidade, nós não somos uns passes, somos uns paches. Certo. Então, e depois daquilo, os franceses, os belgas, né? Nós, como estudávamos na escola, não escreviam passe, nem pache. Passaram a escrever passi. Passi, certo. Logo, sofreu muitas alterações de pache para passi. Mas, na realidade, somos os paches. É verdade. Sim, E então... antes mesmo de entrarmos aqui para a nossa conversa secretarial, estamos a ter aqui uma conversa sobre ancestralidade no que diz respeito às alterações dos nomes. E sei que é autora desse grande livro, nós não temos aqui a oportunidade hoje de ilustrar, mas tem um livro que é super e já é quase que considerado um guia para quem já é secretária ou secretário executivo e para aqueles que querem se tornar. E tem uma passagem que eu tenho aqui até do seu livro que diz que a secretária executiva é a força motriz por detrás do sucesso da empresa, mantendo tudo em movimento. Certíssimo. A secretária executiva é mesmo uma força motriz do sucesso das empresas. Bem que muitas das vezes não queremos aceitar, mas ela é. E sendo a força motriz, nós vemos aqui, quando nos falam de secretário, secretária, eu faço tudo. Mas, na realidade, o que o secretário executivo faz? Qual é a função real de um secretário ou de uma secretária executiva? A secretária executiva, vou começar a falar do passado. Certo. Antigamente, a secretária executiva era limitada em receber documentos, entregar, imprimir, comunicar, fazer ligações e digitalizar certas coisas. Mas hoje já não se limita só a isso. Hoje a secretária executiva toma decisões, trabalha na estratégia da empresa, trabalha como auxiliadora do executivo.
Até porque a secretária executiva, desde sempre foi o elo de ligação entre o executivo e as outras áreas das empresas. Quer dizer, eu pessoalmente chamo a secretária executiva o pescoço. Tudo passa por ela. Certo. Tudo passa por ela. Logo, ela é aquela pessoa que liga não só o executivo a outros departamentos, mas também a empresa a outras empresas. E dentre essas habilidades que a secretária executiva deve possuir, falou muito bem da comunicação. Temos também ali a comunicação eficaz. Certo. Como é que a secretária executiva trabalha nisso? A comunicação eficaz. Eu começo por dizer que a comunicação não é só escrever ou então ler ou falar, mas a comunicação vai muito mais além disso. Por isso é que no meu livro eu menciono, quando nós começamos a entender que a comunicação é a capacidade de invadirmos a mente do outro e extrairmos uma pequena explicação daquilo que nós falamos nele, já não teremos problema em comunicação eficaz. Porque não basta falarmos, mas é preciso saber o que o outro lado recebe e como interpreta. Certo. Portanto, a comunicação, uma secretária executiva não só fala ou então transmite uma comunicação, mas antes de transmitir uma comunicação, ela estuda essa comunicação. Depois é que transmite. Por isso é que você vai ver, na maioria das vezes, a secretária é diplomata. Certo. Não é? Não fala tudo, mas também não fala nada. Então, tá aí nesse meio. É a mediadora, nesse caso, é a mediadora da empresa. Certo. E fazer a organização. Comunicar primeiro, que é o essencial. Com eficácia. E organizar e fazer gestão do tempo e gestão, se calhar, dos projetos. Se calhar não, gestão dos projetos. Como é que é isso? Saber comunicar com eficácia, organizar e fazer ainda a gestão do tempo. Olha, eu acho que é por causa disso que hoje essa função é executada com a maioria das vezes para as mulheres. Porque a mulher em si é multifacetada. Não está a querer puxar a sardinha. E nós vamos não está a querer puxar para nós, né? Mas, nós somos multifacetadas. A princípio, a função era executada só pelos homens. Mas já na Segunda Guerra Mundial, os homens foram ao campo, as mulheres ficaram e precisavam de pessoas para executar essa função. Aí a mulher entra em ação. E a mulher, por ser multifacetada, consegue resolver N coisas ao mesmo tempo. Isso ninguém discorda, né? Não, claro que não. Claro. Não vamos aqui, não vou aqui me colocar em problemas com as mulheres. Não vou discordar, não vou me colocar aqui em problemas. Então, uma mulher, uma secretária executiva consegue manejar todas essas tarefas que chegam às vezes de maneira imprevisível. Consegue manejar isso tudo com a tática de priorizar tarefas. Nesse caso, aqui já estaríamos a falar propriamente da agenda e prioridade. Certo. Sim, porque por exemplo, quando penso em agenda, é a capacidade de criarmos eventos conectados, né? E organizados, nesse caso. Certo. Mas para uma secretária executiva chega ainda a ser mais difícil quando colocamos a prioridade. Certo. Quando vem a prioridade. Então, nesse caso, eu gostaria de saber, de acordo com a sua experiência, que estamos aqui a falar de si, como é fazer esse agendamento e ainda colocando prioridades, estabelecendo prioridades. Olha, o fazer agenda requer ter técnicas específicas para poder fazer. Por exemplo, você pode muito bem fazer um checklist das tarefas que você tem diariamente, mas se perder no seu próprio checklist. Por quê? Se você fazer um checklist e não deixar espaço para pausas,
você não consegue fazer devidamente. Porque se acontecer um imprevisto, você não tem como sair de uma tarefa para outra. Logo, ao fazer a agenda, você precisa deixar espaço para imprevistos. Certo. E no que toca a prioridades, sabemos que nas empresas, e a secretária executiva, né, sabe muito bem disso, que recebe documentos de diversos departamentos. Certo. E tem de fazer a mediação, saber o que é prioridade, o que não é prioridade, o que é que tem de ir primeiro, o que é que, não, o que é que ainda pode aguardar. E todos acham, né, nesse caso, todos acham que os seus documentos ou então os seus problemas é que são a prioridade. Certo. Como é que a secretária executiva Olha, faz essa mediação? Muitas vezes nas empresas nós dizemos assim, estamos na maternidade, tudo é urgente. Todo mundo quer nascer, estamos na maternidade. Mas mesmo estando entre várias pessoas querendo que o seu documento seja priorizado, nós temos que definir a nossa prioridade. Como nós devemos definir? Uma das primeiras coisas em fazer as prioridades é a disciplina. É elaborar um critério específico para saber o que é que eu vou priorizar, o que é que eu não vou. E a outra coisa, a melhor dica é que antes de você priorizar um documento, você tem que conhecer, saber muito bem de que se trata. Nós podemos receber 30 documentos, mas cada documento tem o seu teor. Se eu não ler o documento, se eu não entender o que está escrito, eu não vou saber priorizar. Logo, a minha primeira tarefa é ler o documento. Nós dizemos vulgarmente namorar o documento. Então, você tem que namorar o documento ao ponto de entender a urgência que o documento tem. Só depois disso é que você vai separar as suas prioridades. Nós geralmente temos 4 tipos de prioridade. Nós até definimos prioridade muito urgentíssimo. Nós temos urgentíssimo, temos urgente e temos o normal. E por outra, as tarefas que nós não priorizamos hoje, deixamos pendentes, podem se tornar muito urgentes amanhã. Portanto, não negligenciamos nenhuma tarefa ou nenhum documento. E é nesse ponto que eu queria tocar. Suponhamos que um colaborador vem até a si e está com um pagamento atrasado. Certo. Ele já deveria ser pago, por exemplo, suponhamos no dia 1. Certo. Mas até o dia 5 ainda não foi pago. E ele chega com esse documento até a secretária, dizendo, olha, eu estou com um pagamento em atraso, não sei o quê, e o meu problema é urgente, eu também tenho os meus problemas familiares, tenho o meu filho que está doente, a minha sogra e tudo mais. E no mesmo dia chega o PCA, o diretor da empresa, e diz, olha, senhora Rosário, nós temos aqui esse documento que veio da empresa X e nós precisamos que revise isso e até amanhã nos dê uma resposta. O meu documento, nesse caso, exemplo, o meu documento do atraso de pagamento é um normal, é um urgente, é um urgentíssimo. O do diretor, em termos de hierarquização, passa a ser urgentíssimo. Como é que a secretária, neste contexto, trabalha? Olha, se tem algo que eu gosto em secretariado executivo, tem delegar tarefas. Por exemplo. Então, neste contexto, o seu documento é urgentíssimo. Era para ontem, porque já está fora do prazo. Mas eu tenho outro desafio. Tenho uma tarefa que o meu líder hierárquico está me dando. O que acontece? Eu pego no seu documento, reencaminho para a área específica que é RH, para agilizarem a sua situação. E eu foco no documento que o meu líder hierárquico trouxe. Simples assim. Então é simples, mas é simples porque é simples para quem nos ouve, claro, para quem nos ouve chega a ser simples, mas não é assim tão simples quando nós trabalhamos com pressão. Certo. E dessa pressão nós vamos já lá chegar, vamos chegar à pressão e o estresse, porque de tanta pressão as pessoas começam a perdendo a paciência e depois desencadeia num estresse
e o ambiente laboral também se torna hostil pesado. para o próprio secretário ou a secretária e também para os próprios colegas. Mas eu gostaria de tocar num aspecto importante e que disse no princípio, vem-me agora à cabeça, de que, a princípio, o secretário executivo trabalhava simplesmente na recepção, análise e entrega destes documentos. Mas, como é que vê, e já vai perceber porque é que eu faço essa questão, como é que vê empresas em que têm em falta vários departamentos e tudo resta ou sobra para a secretária executiva? Suponhamos, é trabalho da secretária executiva fazer o networking da empresa ou é responsabilidade do departamento de comunicação e imagem? Porque quando falta alguns departamentos, tudo recai sobre a secretária executiva. Como é que a secretária executiva trabalha nisso? Eu tenho a certeza que toda secretária executiva é treinada para tal. A secretária executiva, hoje em dia, é um faz-tudo nas empresas. E quando eu digo faz-tudo, é mesmo no verdadeiro sentido da palavra. Porque, tem aí alguma coisa que não está na parede da empresa, vão reportar à secretária, depois a secretária vai ver com a equipe ou vai ver então com a direção que trata deste assunto para ir tratar, mas primeiro cai na secretária. Logo, quando é a responsabilidade do departamento de comunicação fazer o networking da empresa, mas na ausência deste departamento, a secretária executiva faz. Então, é preciso ser treinada para isso. É preciso entender que a função requer muitas habilidades. Se nós não formos habilitadas para tal, nós não conseguimos dar respostas. Certo. Nós conseguimos ganhar habilidade sobre essas coisas. Certo. Mas há aqui um porém, e é uma problemática que eu gostaria de trazer aqui. Certo. Sendo a secretária o faz-tudo da empresa, isso acaba por sobrecarregar a pessoa. Certo. E nós sabemos que fomos contratados para um trabalho. Só que, por amor ao que fazemos, com certeza, e também pelas habilidades pelas quais somos dotadas nas academias, nós conseguimos fazer tarefas pelas quais nós não somos contratados. Certo. Será que existe no meio disso tudo uma ginástica que faz com que chegue um tempo de saturação em que a própria secretária diz que chega até o diretor ou o PCA e diz: eu fui contratado para isso e faço isso, mas de acordo com o meu trabalho eu preciso de um aumento? Chega sim. Chega esse tempo. E a problemática não é chegar até o tempo. Não, já percebi onde é que eu queria chegar. Percebi. O problema é mesmo chegar até ele, expor a situação e não ser, não receber aquela resposta que gostaria. E ainda assim ver-se num dilema. Ou continuar na empresa com os mesmos trabalhos ou abandonar. Com a sua experiência e expertise em secretariado executivo, qual é o conselho, ainda mesmo antes de terminar, mas qual é o conselho que já deixa aqui e no seu livro claramente que fala disso, o que é que deve-se fazer neste momento? Muito obrigada por essa pergunta. Eu já vou responder a sua pergunta, mas deixa eu só salientar alguma coisa. Isto que você acaba de mencionar é um desafio que as secretárias executivas têm enfrentado no trabalho. É um desafio muito grande. Qual é o desafio? A falta de reconhecimento. No meu livro eu menciono isso. Até vou mais além. Como continuar a ser profissional mesmo tendo essa falta de reconhecimento. Uma coisa é bem verdade, várias vezes as secretárias se acomodam, se conformam com a função, com o estado em que estão e vão levando. E o que acontece? Isso traz a desvalorização da função. Por quê? Porque, de certa forma, as empresas começam a achar que
é mesmo a sua tarefa e você tem que fazer aquilo daquele jeito. Mas não, nós precisamos nos valorizarmos para que os outros venham nos valorizar também. Portanto, é uma situação muito complicada. Você chegar ao ponto de ver que não, eu estou a fazer trabalhos que não são meus. Eu vou dar um exemplo bem prático. Numa empresa bem estruturada, você vai ver uma empresa muito bem estruturada, mas não tem relações públicas. Por que as pessoas acham, porque as empresas acham que relação pública é algo fácil, que a secretária pode fazer, pode se virar. Ela pode fazer e dar certo. Tudo muito bem, pode fazer. Mas que tinha que ter alguém responsabilizado a fazer aquele trabalho, tinha que ter. E logo a secretária se ver constrangida naquele meio, ter que ser relação pública, ter que ser secretária, ter que ser consultora, ter que ser técnica às vezes, ter que ser ajudadora na Copa, não é? Dos eventos da empresa. Sim. Então, ter que responder a todas essas tarefas. E tudo é sob pressão. Não sei se vai ter uma secretária a me contrariar nisso. Tudo é sob pressão. Tem um chefe a pedir café, que você tem que correr para a Copa, porque às vezes está a pedir café na hora em que as senhoras que trabalham na Copa já foram embora. O chefe tem uma reunião depois daquilo e começa a pressionar. Traz café, traz água, traz chá. São 3 coisas: café, água e chá. Mas isso também é trabalho da secretária executiva. Não é? Ela auxilia. Tudo muito bem que ela auxilia, mas nós temos que... As empresas devem começar a separar as águas, não é? Sim, mas esse problema, esse problema, vou dizer mesmo problema, eu não queria dizer, Não eu queres dizer desafio, quer dizer mesmo um problema. Sim, eu estava aqui à procura de uma palavra que substituísse desafio e problema, só que não estava a encontrar, e eu acho que a melhor palavra é mesmo problema. É um problema das pessoas porque quando ascendem a cargos de direção, de presidência, coisas que nós fazíamos, deixamos de fazer. E por que eu perguntei se é mesmo o trabalho da secretária levar o... Porque estamos a falar de secretária executiva, nós não estamos a falar de secretário ou assistente do diretor ou do PCA. Tanto é que disse aqui que em empresas bem estruturadas nós temos todas essas águas separadas, assim podemos dizer. E mesmo não havendo isso numa pequena empresa, numa startup, em que nós não temos a oportunidade de termos todas essas pessoas, mas por que eu digo que é um problema? Por que o chefe não serve o seu próprio café? Por que o chefe acha que tem que sentar-se numa sala e ligar para a senhora Rosária, para o senhor Carlos? Senhor Carlos, eu preciso que lavem o meu carro. Mas o senhor Carlos, ele foi contratado para ser o administrador da empresa. Mas o PCA, ele acha que pode coordenar sim, também ele acha que o senhor Carlos tem que vir buscar a chave do carro, tem que levar para lavar. Olha, deixei o meu fato, senhora Rosária. Ela é secretária executiva da empresa ou é secretária particular? Porque até em grandes empresas nós temos secretárias particulares, nós temos as secretárias da empresa. Mesmo a secretária particular tem coisas que também tem limites. É isso, dali eu trago a inteligência emocional. Fala isso no seu livro, mas nem sempre é assim tão fácil ter inteligência, ter essa capacidade de enfrentar esses desafios com maturidade e profissionalismo. Certo. E no seu livro fala muito bem disso, foi uma parte até que me chamou muita atenção, mas o que eu queria lhe dizer é, não é fácil. Explica-nos aqui, de facto, como é que nós, os futuros secretários, nós que já somos secretários executivos, como nós podemos lidar com isso no dia a dia, porque isso nós podemos até estar aqui a discutir isso num âmbito, se calhar acontece uma vez ou outra, mas é recorrente.
nós vemos isso todos os dias nas empresas. E como é que é lidar com isso? Olha, eu tipo vou aumentar mais um problema, né? Essa questão é uma questão comportamental do líder. Não digo líder, até tenho que dizer do chefe. Porque existem líderes e chefes. É uma questão comportamental. Essa pessoa que faz isso, que acha que por ser chefe tem que pedir tudo e você tem que lhe dar, é algo que está no comportamento desta pessoa. Não é empresarial. Isso deixa bem claro, não é empresarial. É mesmo o comportamento da pessoa. Mas sabemos que os cargos mudam as pessoas. Sim. A senhora Rosária aqui como secretária... O cargo só muda a pessoa que não tem maturidade suficiente. Porque nós é que devemos mudar as coisas. As coisas não podem nos mudar. E para aquelas pessoas que deixam ser influenciados pelo nível em que estão nas empresas, como é que a secretária... Por que eu chamo aqui a atenção por que eu digo sempre a secretária? Sim. Ou secretário, nesse caso. Mas nós estamos aqui a falar da secretária porque temos aqui a senhora Rosária, que tem um livro que fala exatamente sobre como ou dos caminhos que levam uma secretária executiva à excelência. Certo. Por isso é que nós estamos aqui a referir secretária a secretária. Peço que os secretários não se sintam mal por isso. Mal, sim, né? nem ofendidos por isso. E eu também vou tocar nesse aspecto. Por que só temos secretárias? Por que nas empresas nós só temos muitas secretárias e poucos secretários? Nós vamos chegar até ali. Falávamos da inteligência emocional, que é algo que vive e deve viver com a secretária executiva. Certo. Sem a inteligência emocional, você vai ceder. Vai ceder, porque é muita pressão. É muita pressão. Um dos meus maiores sonhos é ver essa função valorizada. Porque é muita pressão que a pessoa sofre. Essa pressão é tanta que acaba alterando também a sua vida pessoal. Estávamos a falar aqui dos chefes que quer que a secretária faça café, que traga chá, que traga água, que vê a questão da roupa que deixou na lavandaria. São coisas pessoais, mas que depois a secretária tem que ajudar a fazer, certo? E vou mais além. O que faz um chefe marcar reuniões fora da hora do expediente? Esse também é outro problema. É um outro problema, percebe? Por isso que eu disse, vou trazer mais problemas ainda. E a secretária tem que lidar com isso. O meu horário é das 8 às 17. Mas como o meu chefe marcou reunião fora do expediente, eu tenho que acompanhar, porque tenho que fazer a ata da reunião. Certo? Então, eu largo 20 horas e depois como chego à minha casa. E depois em que momento eu cuido dos meus filhos, em que momento eu cuido do meu marido. Aí o que acontece? Quando se torna recorrente, toda hora você tem reuniões após a hora do expediente, não são outras pessoas. Os teus colegas começam a insinuar. Namorada do chefe. Namorada do chefe. Tá? Porque eles começam a pensar, não é normal, as reuniões, qual é que empresa que faz isso? Mas não, hoje em mundo de negócios, há reuniões que pode se fazer fora da empresa e depois do expediente, porque é a hora que se calhar o parceiro tem tempo. Mas é uma questão que deve acontecer de vez em quando, não regularmente. Só que em certas empresas, eu já recebi mensagens tipo, doutora Rosária, me ajuda. O meu chefe marca todas as vezes as reuniões fora da hora do expediente e eu tenho que acompanhar para fazer a ata. O meu marido já não aguenta mais, eu chego tarde, tanto que está me obrigar a deixar de trabalhar. Imagina essa situação. Não só afetou a vida pessoal, afetou
a vida familiar dessa pessoa e vai afetando outras coisas mais. Ei, vamos trocar só o termo. Desafio, é? São desafios, são desafios. É. E eu, pelo que acabou de explicar, eu pude perceber de que eu até posso entrar como secretário, Certo. depois passo a executivo. E depois, ao longo do tempo, eu vou desenvolvendo outras capacidades e habilidades. Oh. E dentro, e dentro dessas capacidades e habilidades que eu vou desenvolvendo, existe, como já dissemos, o secretário ou é aquele que faz tudo. Certo. E ele é o mediador, como disse, é o pescoço da empresa. Certo. E ele trabalha também na gestão dos conflitos dentro da empresa. Porque ele é quem recebe as reclamações, as opiniões e os comentários de como a empresa vai funcionando. Como é ser secretário executiva ou executivo e todos os dias receber comentários, críticas, reclamações, fora os documentos que já é que tem que namorar com ele todos os dias. E como é isso de receber tudo, os comentários, críticas, todos os dias e fazer mediação? Porque muitas vezes não são só críticas sobre a empresa. Certo. São críticas também de um colega para o outro. Certo. Então, como é trabalhar nessa gestão? Ouvir muito e falar pouco. Porque ouvir, você não pode impedir alguém de falar ao seu ouvido. Então, você vai ouvir. Mas procure falar pouco. Por quê? Porque se você começar a falar muito, deixa só salientar que a função de secretária executiva é uma função de alta confiança. Para já. Nós, como secretárias executivas, assinamos um documento além do contrato. Tem um outro documento que nós assinamos de alta confiança. Logo, tem coisas que eu não posso dizer, que eu não posso revelar. Então, se tem coisas que eu não posso revelar, tenho que falar pouco. Eu gosto de trazer problemas. Eu não sou problema. Se eu falar muito, eu não- eu não consigo. Isso faz parte da inteligência emocional. Sim. Se eu falar muito, não consigo guardar. Vou acabar revelando até o que eu não devo revelar. E eu gosto de trazer situações. Eu gosto de contextualizar. Porque as pessoas precisam estar dentro da conversa. Isso. E eu gosto de trazer exemplos. Gosto de trazer problemas. E eu vou ser despedido amanhã. Certo. Eu vou ser despedido amanhã. Segunda-feira. Não, na terça. Eu estou aqui na segunda-feira, mas amanhã, na terça-feira, eu vou receber a minha carta de despedimento. E hoje eu estou aqui com a senhora Rosália no almoço. Certo. Estamos a rir. Estamos aqui, epá. Olha, na quarta-feira até vou trazer um lanche. Mas vou ser despedido na terça-feira. E a senhora Rosália sabe. E a senhora Rosália ainda me diz, olha, na quarta-feira eu vou trazer água para acompanhar com o teu lanche. E na terça-feira eu recebo a minha carta. Então diga, a senhora Rosália é uma falsa. Sim, diga, é uma falsa, porque ela já sabia. Ela é a secretária, poderia me soprar. É. Não pode. Questão de confidencialidade. É importante. Por isso é que eu digo, nós assinamos um documento de confidencialidade. Eu não posso misturar a profissão do pessoal. Tenho que velar que seja separado. Porque você pode ser muito meu amigo. Você é meu amigo, estamos a trabalhar na empresa e você tem a sua postura profissional, entre outros. Se você tiver as falhas e depois tem que passar no RH uma decisão ou então vai passar na disciplina, eu não posso levar isso ao lado pessoal. Do tipo, o exemplo que você deu, chega, olha, estamos aqui, mas olha, amanhã você vai ser despedido. Porque se eu levo, eu coloco a minha própria profissão em risco. Por quê? Porque eu tenho um termo de confidencialidade que eu não posso divulgar.
Tem documentos que chegam até nós, que nós lemos e nós demos conta que isso é grave. Eu se falar para os colegas que o próximo mês não terão salário, porque as contas estão zeradas, como é que fica a motivação da equipe? Baixa, né? Baixa. Logo eu não digo, não posso dizer. São informações que eu não posso transmitir. Nesse caso, são informações confidenciais. Confidenciais. Estamos aqui a falar de amizade, negócios à É parte. como o RH. Sim. O RH sabe que você trabalha, pela tua função, você trabalha mais do que este, mas que este ganha mais do que você. Nunca vai te dizer. Esse é outro problema. Nunca vai te dizer. Dali a valorização dos quadros dentro da empresa. Certo. Então, quando se trata de confidencialidade, uma secretária é rigorosa. Vamos falar como amigos, sim, mas questões profissionais eu não divulgo. Não devo fazer isso. Não é justo fazer isso. Porque eu me comprometi a não fazer isso. Mas, quando a secretária... Eu gosto de desafios, para não dizer problemas, são desafios. Certo. Eu gosto de falar também dos links. Sim. Quando a secretária é quem faz o link para o videomaker, é quem faz o link para assistente, aí já se mistura alguma coisa. Não. Nós vemos casos em empresas de que quem me contratou, quem fez o link, quem fez o passe é o PCA. O PCA é um tio, amigo, é um primo meu. E tudo ele diz. Certo. Principalmente nas conversas de bar. Agora, não sei se isso é falta de profissionalismo ou então é confiança. Não. Não é confiança. É falta de profissionalismo. É falta. Imaginemos aqui um cenário. Eu chego a você e digo, meu amigo, olha, você vai ser despedido amanhã porque o fulano de tal, o colega fulano de tal, disse que você roubou a empresa. E você não consegue conter as suas emoções. E vai entrar em conflito com o colega. Quem é a culpada? Nós aqui temos... Isso é uma faca de dois gumes. Sim, porque essa situação é complicada. É extremamente complicado. É. Se eu for mais profissional, eu evito mais problemas para a empresa. Eu evito constrangimentos para a empresa. Eu só devo fazer o meu trabalho e mais nada. Ah, mas você sabia, mas você podia ter me dito, mas você... Nós recebemos esse tipo de reclamações. Sim. Você podia ter me dito, não podia. Não podia, sem antes a própria empresa mencionar isso para você. Estou a ser profissional, estou a fazer o meu trabalho. Você, meu amigo, tudo muito bem, mas não tem nada a ver com o trabalho. E é por causa dessa falta de confidencialidade que muitas das empresas estão do jeito que estão hoje. Certo, e falamos aqui, para fugir um pouquinho disso que diz respeito à gestão de conflitos, à confidencialidade e à falta de profissionalismo, gostaria de trazer aqui também em questão a troca, né? Quando uma secretária executiva sai de uma empresa, vai para uma outra. Suponhamos que estava numa bem organizada, em que fazia o seu trabalho, e vai para uma outra em que há déficits de departamentos e tem que fazer tudo. Como é que a secretária executiva lida com a troca de ambientes de trabalho? Adaptabilidade. Nós chamamos isso de adaptabilidade. Nós devemos ser capazes de nos adaptarmos a outros ambientes. Falando em adaptabilidade, nós hoje, as empresas hoje estão a sofrer muito por falta de adaptabilidade dos funcionários. Se formos a ver só no secretariado, vamos ver uma coisa. Antigamente, toda secretária tinha que saber datilografar. Depois saímos dali e fomos para o computador. É isso.
Hoje nós temos o AI. O que acontece? Se você não se adapta ao ritmo em que as coisas vão, você fica. Eu digo que os analfabetas de hoje são os que não sabem trabalhar com AI. É. Mas anteriormente já foram os que não sabiam escrever, os que não sabiam Percebe? informática. E hoje. Então, a adaptabilidade é muito importante. Trabalhou numa empresa em que tinha tudo estruturado e depois vai para uma outra que tem falta de outros departamentos e às vezes tem que assumir. Eu digo mais, o que nós somos hoje é fruto das decisões que tomamos ontem. Ontem. É. E eu aproveito deixar aqui uma dica, tipo, quando você vai para ser contratada, graças a Deus também já passei por o RH, já trabalhei como RH. Quando você vai numa entrevista de uma empresa, procure deixar tudo claro. Procure perguntar muito bem qual vai ser o meu trabalho, o que é que eu vou fazer. Listem para mim quais serão as minhas tarefas, o que é que eu vou fazer nessa empresa, como vou fazer, qual vai ser a remuneração. Será que por causa deste trabalho eu terei subsídio? Você sabia que secretárias têm subsídios? As secretárias normalmente têm subsídio de atavio. O subsídio de atavio a secretária deve ter. Mas não são todas as empresas que dão este subsídio. Logo, como não são todas as empresas que dão, você tem que ver que tipo de trabalho você vai fazer. Imagine que uma secretária é a imagem da empresa, é o espelho da empresa, não é? Você vai sair da empresa para ir ter com outras instituições e você não tem condições para tal. É. Mas não acha que esta questão não deveria ser uma questão de ir atrás, mas deveria ser uma questão da própria empresa valorizar o quadro que contrata ou então valorizar a pessoa que quer que trate daquela função? Porque a maior parte das vezes nós vemos que pessoas há que dão cara a marcas, a empresas, mas se falarmos do subsídio da Atavio, não têm. Não tem. Mas eu acredito aqui que não é acredito ser não uma questão de não ir atrás propriamente, mas de que a própria empresa já deveria ter esse aspecto listado. Realmente, a própria empresa já deveria ter esse aspecto listado. Mas, infelizmente, a maioria das empresas não tem. Não tem. Você, como secretária, é que deve exigir aquilo. E muitas das vezes não leva em consideração. Por quê? Porque nós, eu digo nós, bem que agora, nesse instante, eu já não sou secretária, estou a trabalhar como consultora e gestora, mas eu digo ainda nós, porque eu amo essa profissão. Nós, secretárias, não valorizamos quem nós somos. O que acontece? Eu vou dizer que não aceito. Sem um subsídio, por exemplo, uma secretária que larga tarde tem que ter um subsídio que cobre isso. Não tem. Não tem, na maioria das vezes não tem. Subsídio de atavio não tem. Então, o que acontece? Se eu for exigir numa empresa que eu, para ser secretária executiva, preciso disso, 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 é simples. Descartam a possibilidade de me contratar. Sim. Por que vão descartar? Porque sabem que vão encontrar uma secretária qualquer para colocar. É isso. E disso vamos falar mais à frente, quando vamos entrar para um tema não muito sensível, mas recorrente e que merece a nossa abordagem e os nossos comentários aqui. Pois, no seu livro, fala também sobre o assédio e os desafios enfrentados em Angola. E eu gostaria de começar gostaria de pegar nessa deixa e começar com essa questão, com uma questão no que diz respeito ao contratar qualquer secretária, né? Ao contratar qualquer secretária. Face ao desemprego e também à escassez de profissionais, não acha que isso leva muitas secretárias a aceitarem, a se sujeitarem a qualquer não, mas a todas as tarefas que lhes são impostas pela falta de emprego? Não acho, tenho a certeza.
eu tenho a certeza que por a necessidade acaba falando mais alto e a pessoa acede a certas coisas. Inclusive, até mesmo ao assédio. Certo. Tem várias secretárias que cederam até ao assédio. Porque eu vou perder esse emprego. É o meu chefe que está me assediando. Tem mais poderes do que eu. Então, se eu perco esse emprego, não consigo levar pão para casa. Logo, eu vou aceitar. Porque não tenho mais como fazer. Certo. E no âmbito mais jurídico, penso, no seu livro ainda diz que a secretária deve reconhecer. Certo? Eu vou tocar no reconhecer. Nós ainda vivemos em uma sociedade em que o assédio é camuflado pelo elogio. Certo. Nós vivemos numa sociedade assim ainda, em que, gostosa, bonita, minha secretária é boa. Não. Ainda é camuflada com elogio. E diz no seu livro também que um dos primeiros passos é reconhecer e documentar o assédio. Como é feito isso? Reconhecer é difícil, como já disse aqui, porque muitos elogios estão muitas vezes o assédio está camuflado de elogios, em elogios. E documentar isso, como é que é feito? Muito obrigada. Primeiro, a primeira coisa eu digo é a postura que uma secretária tem na empresa. Antes de chegarmos no assédio, começamos a ver primeiro a postura. Porque eu não começo só a acusar o outro sem antes ver o que eu faço para que o outro chegue a este ponto. Certo? E deixar bem claro que não é só a secretária que é assediada. Muitas das vezes o chefe também é assediado. Também, sim. Vice-versa. Sim. Portanto, qual é a postura que você traz na empresa? Tirando a postura, tem aqueles casos, posso dizer, casos específicos que, tipo, por mais que você tenha uma linda postura profissional, mesmo assim sofres o assédio. É. Isto também é um caso, não é? Quando eu falo em reconhecer o assédio, como você disse, muitas das vezes é camuflado nos elogios. Mas para alguém que vai te assediando, aquele elogio não vai ser temporário. Sim. Vai ser contínuo. Então, um chefe que toda hora, todos os dias me diz que você é muito boa, só o adjetivo que ele aplica, não deve aplicar profissionalmente. Já deve me chamar a atenção. Certo. Se for mais de 4 vezes, pior ainda. Então, eu começo já a documentar de que estou a ser assediada. Porque eu acredito que já só não vai ser um elogio simples, mas vai se seguir de outros fatos. Hoje pode ser um elogio, amanhã vai ser uma mão que passa pela minha cabeça, depois da manhã uma mão que passa pela cintura, depois da manhã começa a vir os toques, sai da fala para os toques. Então eu já começo a reconhecer que estou a ser assediada e que eu devo passar a documentar. Por que eu falo de documentar? Porque muitas das vezes você chega no RH e diz, estou a ser assediada. Fez o quê? Falou isso, falou isso, falou isso. Depois fez isso, fez isso. Só isso. Coisa da sua cabeça. Mas se você passar a documentar o que está acontecendo, você já não vai ser a sua palavra contra a palavra dele, mas já vai ser algo que é palpável, que as pessoas conseguem ver como prova. E, além disso, a pessoa que te assedia não para nisso, te manda mensagem. Então, você tem como reconhecer e tem como documentar. E, fugindo um pouco daquilo que é o assédio, eu gostaria de entrar para um tema rápido, mas importante também, que é o crescimento profissional da secretária executiva. Boa. E eu gostaria, agora a título pessoal, eu gostaria de saber se já criou uma rede profissional ou ainda está a criar sua rede profissional. Olha, a rede profissional é algo que não para de crescer ou então de se criar.
todos os dias é um desafio para nós criarmos a nossa rede profissional, porque vamos precisar sempre de alguém ao nosso lado para podermos crescer. Portanto, a rede está sendo criada. Falou aqui também quando tocou na AI e como é ou como tem sido na sua área trabalhar com as novas tecnologias. Como é que a secretária executiva deve adaptar-se ao tempo e principalmente às novas tecnologias? A secretária deve ser flexível, saber se adaptar a novas tecnologias. Hoje, escrever uma ata numa reunião de 2 horas é cansativo. Mas se você pegar o seu telefone e baixar o Smart Note, né? É o Smart Note, você consegue fazer a ata. É simples, você vai baixar o Smart Note e você vai colocar a gravar. O Smart Note vai pegar toda a conversa da reunião e vai transcrever. E aí você pega aquilo que transcreveu e vai só melhorar e apresentar a ata. Portanto, imagine que você que leva 1 hora para fazer uma ata e a outra secretária leva 15 minutos para fazer outra ata. Qual delas a empresa vai preferir? De 15 minutos, claro. Aí está. Essa é a importância da gente se adaptar com as novas tecnologias, porque senão ficamos lá para trás. E chegando mesmo assim, já ao fim da nossa conversa, lembrar de que secretariado executivo é o nosso tema e eu gostaria aqui que em 2 minutos nos dissesse ou nos contasse qual foi das maiores lições que aprendeu neste ramo. Uma das maiores lições que eu aprendi é que eu posso crescer independentemente do lugar onde eu me encontro. Que tenha progressão ou não, se eu quiser crescer, eu posso crescer. Estou aqui e cresci. Saí da função para o protagonismo. É isso. E também um conselho, já para terminarmos, um conselho para todos aqueles ou todas aquelas que querem se tornar secretárias executivas e os que já são. Se formem, se capacitem para tal, para poderem ter o poder ou então a voz no meio disso tudo. Porque muitas das vezes o conformismo é que faz com que a gente aceite qualquer coisa. O conformismo é que faz com que a gente aceite qualquer coisa. Forte essa afirmação. É o conformismo. Muito Somos tão conformados com o nosso estado que qualquer coisa que nos dão, nós aceitamos. Por quê? Porque temos medo do novo, temos medo de sair da zona de conforto para buscarmos outros métodos, outra maneira de viver. E aí o que acontece? Ficamos lá no conformismo e aceitamos qualquer coisa. E desde já chegamos ao fim da nossa entrevista, da nossa conversa. Foi muito bom conversar consigo. Espero tê-la aqui em outras oportunidades para abordarmos outros assuntos. Sem problemas. Foi um prazer. Obrigado a nós. Nós é quem agradecemos nesse caso. Obrigada. E chegamos ao fim do nosso episódio, Secretariado Executivo, onde aprendemos e vimos grandes verdades sobre o ramo de secretariado executivo. Os faz-tudos. E não se esqueça, comece pequeno, mas começa. Profit os Talks, não se esqueça, inscreva-se nos nossos canais, subscreva, siga, deixe o seu comentário, faça como a senhora Rosária. Se quiser falar sobre sua obra literária, discutir conosco, debater conosco, é só fazer uma visita às nossas redes sociais. Nós temos os nossos contactos e ligar para nós e nós agendamos a nossa entrevista. Profit os Talks, até o próximo episódio.